Repita comigo assim: lições de coragem e esperança. Lições de coragem e esperança. Eu vou falar um pouco hoje sobre a vida do profeta Elias, e nós vamos terminar falando a respeito do profeta que está acima de todo profeta, que é o Senhor Jesus. Fica aí, não cai não. Irmãos, o profeta Elias, ele foi alguém extraordinário, ele foi um homem extraordinário, ele fez descer fogo do céu mais de uma vez, não foi coincidência, isso aconteceu na vida dele pelo menos 2 ou 3 vezes distintas. Ele aniquilou os profetas de Baal, as forças do exército de Acabe, ele desbravou completamente o estratagema de Jezabel, trabalhando contra a idolatria, confrontou os profetas de Baal e trouxe grande vitória ao Senhor, porque ele era extremamente zeloso. Elias, irmãos, é um homem extraordinário, mas, repete comigo, apenas um homem. Porque o extraordinário mesmo não é o homem em si, mas é Deus que está por trás do homem. Tiago fala a respeito de Elias assim, vamos ler comigo Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era humano como nós. Vire para quem está ao seu lado e diga: Elias era como você é. Mas olha só, o extraordinário de Elias era a fé que ele tinha. Tiago diz: ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. História magnífica, porque Elias era um homem magnífico em fé, muito corajoso, profeta poderoso, mas, como homem, também ele era sensível, ele era vulnerável às suas emoções, à sua mente e às investidas do adversário, do inimigo contra a vida dele. Eu não sei se essa história é parecida com a sua ou com a de alguma pessoa que você conhece, mas hoje nós não vamos ver necessariamente apenas o declínio de Elias, mas nós vamos ver a grande vitória de Deus na vida dele, a ponto dele trilhar uma rota pelo deserto, do abandono, do desespero, acabar em cavernas, mas Deus o levantou e lhe deu um tempo de glória, um tempo exuberante de vitória. Isso é extraordinário. Eu estava meditando um pouquinho, e como eu estou falando para pastores e líderes, normalmente no culto da manhã, se você não é um pastor nem um líder, você está sendo promovido hoje. O lado de cá falou mais aleluia, amém, do que o lado de cá, né? Eu não sei, o lado de cá não está muito corajoso nesse aspecto. Mas você está sendo promovido. E eu quero trazer isso, a reflexão aqui, entendendo que isso funciona na vida de todo mundo em diversos aspectos, mas o líder, muitas das vezes, o inimigo trabalha, o adversário trabalha na mente do líder, na opressão a respeito da vida dele, das suas vitórias e dos seus fracassos. Elias havia acabado de conquistar uma grande vitória, uma grandíssima vitória, ao confrontar aqueles profetas de Baal e matar os 450. O fogo desceu do céu, ele confronta o rei, mas, apesar disso tudo, ele recebe uma palavra negativa, ele recebe uma ameaça de Jezabel, e aquilo mexe no coração dele, mexe nas emoções dele, e se torna na vida dele, na mente dele, algo muito maior do que todas as vitórias que Deus já havia dado para ele. Sabe, então, às vezes, independente dos nossos momentos de vitória, da glória de Deus se manifestando, ainda somos humanos, estamos muito sensíveis a esses ataques. Eu ia pedir o pastor Manuel, para gravar um vídeo para vocês agora de manhã, mas eu peguei ele já marcando e subindo no avião e descendo de outro, tá chegando na África hoje, não deu. Mas assim, a história dele é tremenda, e eu vou levá-lo, eu vou trazê-lo para contar para vocês como um homem de Deus, missionário, que abriu muitas igrejas, que hoje trabalha no campo missionário, mas que em determinado momento da vida foi tão alvejado pela perspectiva ruim, porque coisas ruins aconteceram na vida dele. E imagina, coisas ruins que partem às vezes, e muitas vezes, e eu digo na maioria das vezes, das próprias ovelhas, dos próprios discípulos contra o seu pastor. E tudo isso culminou, e eu estou falando aqui de divisões de igreja, do braço direito dele, a quem ele confiava ir embora e levar metade da igreja, coisas assim, que quem mora no Jardim Catarina já deve saber de algumas dessas coisas, até o dia que ele estava ministrando na ceia, e a gota d'água transbordou na mente dele, quando ele estava falando e pregando, e as pessoas, na visão dele,
observe isso, na visão dele, de uma mente que já estava muito opressa, muito doente, não estavam prestando atenção, não estava nem aí, no meio da ceia, ele diz assim, acabou, fecha tudo, vamos embora, vai embora para casa, vai embora, todo mundo vai embora, acabou. Algumas semanas depois ele estava trancado dentro do quarto, não comia, não saía para nada. Até que um belo dia ele saiu do quarto, estava sozinho em casa, e foi para a varanda do prédio, do apartamento onde ele mora, já estava colocando a perninha por cima do parapeito para pular do 9º andar. Eu estou falando de um homem de Deus. A esposa chegou na hora, me impediu, e obviamente todos conhecem a história, ele foi curado, e hoje, nesse dia, está chegando na África para consolidar a igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos somos atacados por esse tipo de situação. E assim como uma pessoa tem pressão alta, fica diabético, tem dor nas costas, a mente também, o cérebro da pessoa também está sujeito a investidas e a enfermidades. Existem muitas enfermidades que são enfermidades mentais. A boa notícia disso tudo é que o castigo, diz o profeta Isaías, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados, inclusive a nossa mente, inclusive a sua mente. Por isso Jesus diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Eu já estou dizendo para você qual é a senha do sucesso: a fé, a crença. E eu estava vendo a história de Elias, vamos voltar aqui para o texto bíblico, e Elias, ele liberou uma palavra de Deus sobre Acabe, sobre o reino de Israel, e disse que pela palavra dele não haveria chuva. Nos próximos anos não haveria chuva, e somente a palavra dele poderia liberar novamente a chuva sobre a terra de Israel. Não era chuva e orvalho. Imagina que nem à noite tinha orvalho, e durante 3 anos e meio, a fome foi algo terrível. E Deus tira, olha, eu estou falando de Elias, um homem poderoso, talvez, na opinião de muita gente, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, e leva ele para um riacho, para ele beber água do rio e ser alimentado por corvo. O corvo levava comida para o profeta. Mas um dia o riacho secou, a seca era muito grande, e Deus pega Elias e manda ele para Sarepta, e diz que ele já mandou uma viúva sustentar Elias no restante do tempo da seca. Vocês conhecem essa história? Elias chega para a viúva, e às vezes a gente fica pensando em viúva como uma senhorinha bem velha, né? Não, as viúvas naquela época necessariamente não eram senhorinhas velhas. Às vezes os maridos saíam para a guerra e morria, e a pessoa ficava viúva, e às vezes eram viúvas novas, mas uma viúva não tinha perspectiva, e ela não era nem judia. E Elias disse para ela, olha, me dá um pouco d'água, e ela foi pegar água para o profeta, me traz também um pão, não tem pão, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, e eu vou fazer um bolo para mim e o meu filho, nós vamos comer, e essa é a última refeição, nós vamos morrer. Que coisa triste, né? Que história depressiva, de alguém que não poderia ajudar, sabe, não tinha dinheiro, e mesmo que tivesse dinheiro, não havia o que comprar, nem aonde comprar, porque a fome era terrível sobre a terra. Mas ele diz assim, então você vai fazer o seguinte, vai lá primeiro, faz conforme você disse, mas pega um pedaço pequeno desse bolo, e primeiro você traz para mim, e depois você come, junto com seu filho. Por quê? Porque existe algo muito mais poderoso do que circunstância. Ele diz assim, porque assim diz o Senhor, enquanto não chover nessa terra, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha na sua botija. E a mulher fez. E todo mundo sabe, comeu e viveram os 3. Elias passou até um quarto lá, em algum lugar na casa daquela viúva, e eles viveram perfeitamente, até que um dia lá na frente, o filho dessa viúva, e olha que não é Eliseu não, isso aconteceu com Elias também, o filho dessa viúva ficou doente e morreu. E quando aquele menino morre, a viúva se volta contra o profeta, e diz, o senhor veio aqui para atormentar a minha vida? Olha, às vezes a palavra de Deus é liberada pelo profeta, é liberada pelo pastor, é liberada pelo líder, e as coisas aparentemente elas vão muito bem, mas quando acontece qualquer situação, qualquer vírgula, qualquer problema no meio dessa história, as pessoas se voltam contra ele. Aquela mulher se voltou contra Elias e colocou a culpa em Elias pela morte do filho, que já teria morrido há muito tempo, se Elias não tivesse chegado lá. Mas as pessoas são assim, e esse tipo de palavra faz o quê? Ele acarreta doença, ferimento, machuca,
machuca o profeta. E o profeta pegou aquele menino, levou ele para a cama e disse para Deus: o Senhor me mandou aqui para trazer maldição para essa mulher. E olha como a coisa vai passando nos limites, né? Passa de um para o outro. A mulher culpou Elias, agora a culpa é Deus. Mas ele era um homem de fé, e Deus sabia disso. E o garoto ressuscitou, e Elias devolveu para aquela mulher o seu menino. Elias era um cara desse, irmão. E quando ele sai dali, ele vai ter um encontro com um camarada chamado Obadias. Isso aqui é só de manhã, tá? De noite o negócio vai ser assim, né? Porque vai ter testemunho. E ele foi se encontrar com um sujeito chamado Obadias. Obadias era um servo do rei, era o braço direito do rei Acabe, rei ruim, casado com a mulher perniciosa, a tal da Jezabel. E ali o rei foi assim: olha, eu vou para um lado procurar alguma fonte de água que possa dar de beber pelo menos aos animais, e você vai para o outro. E Obadias foi para um lugar, e Elias foi encontrar com ele. E quando ele viu Elias de longe, ele falou: tu és o profeta, tu és o meu servo, tu és o meu senhor, Elias. E Elias disse: sou eu. Agora diga o seguinte, vai lá e chama Acabe, avisa para Acabe que eu voltei, que eu estou aqui, e eu quero encontrar com ele. E Obadias diz assim: não, ele está procurando você por 3 anos e meio, já mandou espião para todas as cidades e para todos os países em volta e não consegue achar você. Se por acaso eu disser que você está aqui, o Espírito do Senhor levar você para outro lugar, ele vai me matar também. E tu sabe, dizia Obadias, eu tenho sustentado profetas, eu escondi 100 profetas em 2 grupos de 50, e tenho dado comida para eles, comida e água em cavernas para que eles pudessem sobreviver. Ou seja, ele estava dizendo: eu sou um homem bom, não faz isso comigo não. E ele disse assim: eu juro pelo Senhor, pode ir lá dizer para Acabe que eu vou continuar aqui, eu estou esperando ele lá no Monte Carmelo, porque nós vamos ter um encontro lá. E aí acontece aquele texto que todo mundo sabe, que é extraordinário, do profeta, dos holocaustos ali, dele fazendo córrego em volta do altar, que ele mesmo reconstruiu, aquela situação toda, o fogo desce do céu, e glória e vitória e coisas desse naipe. Mas apesar disso tudo, vamos ver o que acontece na vida do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 2 a 5, diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Para nós hoje isso é uma coisa muito fácil de digerir, mas que presunção. Mas na vida de alguém que estava no meio daquela situação, que tinha uma expectativa e que as coisas não aconteceram conforme a expectativa deles, daqui a pouco eu mostro isso. Ele recebe uma ameaça de morte da mulher que já havia mandado matar centenas e milhares de profetas do Senhor no território de Israel. E na cabeça de Elias só ele tinha sobrado. Versículo 3, olha só: Elias teve medo, Elias fugiu. Para quê? Salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, e chegou a um pé de giesta, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, foi a oração de Elias, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus irmãos ou do que os meus antepassados. Versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse-lhe: levanta-te e coma. E olhou Elias ao redor, e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão, diga um pão, diga de novo, um pão, assado sobre as brasas quentes, e um jarro de água, diga água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Sabe, um homem de Deus pode ser ameaçado? Pergunta para quem está ao seu lado: um homem de Deus pode ser ameaçado? E quando eu me refiro a homem de Deus, eu não estou falando de mim mesmo, nem do Billy Graham, nem do pastor Luiz, eu estou falando de qualquer um de nós. Uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus pode ser ameaçada? Sim, pode ser ameaçada, e digo mais, muitas das vezes é. Então Elias, ele que desmontou todo o sistema religioso pagão de Jezabel, certamente ela ficou muito irritada, ela tinha um ódio mortal dele, e cheia de ódio, ela deflagrou uma palavra dura, uma maldição, uma promessa, uma ameaça, que iria dar cabo da vida dele. Em 24 horas ele mataria,
Elias, assim como havia matado os outros profetas do Senhor, e assim como Elias havia matado os profetas do seu Deus, de Baal e de Acera. Então, com o poder que ela tinha, com o poder limitado, mas o poder que ela tinha, ela desferiu um golpe certeiro na mente de Elias. O texto de 1 Reis, vamos voltar a ele, 19:12, que diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro, diga mensageiro. Hoje, os mensageiros hoje, às vezes são pessoas, de fato, mas às vezes são rede social, né, e manda a indireta e faz a postagem, com o quê? Com ameaças, falando coisas, dizendo para terceiros, usando pessoas. Então eu quero atingir alguém, eu vou a uma pessoa que é próxima daquele alguém e digo alguma coisa, eu lanço uma seta, eu deposito uma semente, porque eu sei que essa semente vai sair daqui e vai chegar lá. Então essas mensagens, essas ameaças, essas palavras duras e muitas das vezes até mentirosas, elas vão ferir a pessoa. E o texto diz que a ameaça era assim: os deuses me castiguem, como se algum Deus tivesse poder para isso, com todo rigor. Acaso amanhã, nessa hora, eu não tenha feito com a sua vida o que você fez com a vida deles. Sabe, essa situação na vida de Elias, ela foi a gota d'água. A gota d'água que fez o copo transbordar a partir de uma ameaça. Um homem que tinha feito descer fogo do céu, que tinha alimentado uma viúva durante 3 anos e meio, que ressuscitou um morto. Coisas extraordinárias. Não muito à toa, de vez em quando eu gosto de ler biografias. Existem grandes homens de Deus do século passado, do final do século XIX também, que terminaram o ministério, homens que moveram multidões, mas que terminaram o ministério isolados. Às vezes perdiam a família, perdiam a esposa, era abandonado, às vezes ficavam doentes mentais por causa da pressão que sofreram durante toda a sua jornada. Sabe, existe de fato uma enfermidade que machuca, que derruba e que mata pessoas, e o inimigo usa dessas enfermidades com muita força. E a gota d'água, sabe, às vezes é um pingozinho d'água que vai fazer o copo transbordar numa situação como essa. Sabe, tem gente que sofre descaso, tem gente que sofre abandono, tem gente que sofre abandono depois de você ajudar muitas pessoas, é algo terrível. Você não recebe um muito obrigado. Melhor das coisas, eu já disse para vocês outro dia aqui, as costas da pessoa indo embora. E o pior é ela falando coisas e dizendo coisas que vão fazer exatamente como aquela viúva. O que você veio fazer aqui? Veio matar meu filho? Não, eu vim aqui trazer pão, eu vim aqui trazer azeite, eu vim trazer vida. Mas o que ele recebeu em volta era acusação de ter ido lá para matar o filho dela. Porque a pessoa, quando passa por uma dificuldade e ela se enche de justiça própria, ela não tem o menor temor de atacar quem está perto dela. Eu estou falando ministerialmente, mas essas coisas podem ser aplicadas na sua vida, no seu casamento, por exemplo, na família, marido e mulher, pai, filho. É o pai que se esforça pelo filho tanto, aí o filho cresce e de repente começa a ter conhecido, começa a ter amigos e começa a ter pessoas que influenciam ele mais do que o pai e a mãe viram superados e daqui a pouco estão sendo negligenciados por causa disso. Trazendo o quê? Trazendo dor, trazendo enfermidade. Isso acontece no trabalho, alguém que se dedica tanto, mas no final é preterido, é demitido, é perseguido. A vida acontece muitas vezes esse tipo de situação, e nós nos colocamos numa posição em que isso pode de fato gerar enfermidades mentais, sabe? E esse gatilho mental, que no caso de Elias foi uma ameaça, esse gatilho mental desencadeia uma série de atitudes que nós vamos ver a seguinte. Se segue a esse indivíduo que é abandonado, que é traído, enfim, que sofreu alguma perda, que sofreu alguma dor. Vamos ver na experiência do profeta, então, esse grande homem de Deus, quais foram as suas atitudes depois que ele recebeu essa ameaça. Eu vou dizer para você algo. Às vezes você não chegou no ponto de parar dentro de uma caverna, mas você está no caminho, está no processo da desistência, no processo do desânimo, no processo de responsabilizar outras pessoas. Sabe, só tem 2 caminhos, eu estou falando aqui para líderes, mas posso falar também para maridos, para esposas, para filhos, enfim, para patrão. Existem 2 caminhos aí que a gente precisa observar bem. Um é quando você sofre esse tipo de coisa, em algum momento da vida vai sofrer. Acredita em mim, em algum momento da vida vai sofrer, seja num lugar ou seja no outro. Você pode absorver aquilo cheio de justiça própria e dizer assim: puxa, eu fiz tanto para ajudar Beltrano, eu fiz tanto, eu fiz isso, eu tirei do bolso, eu tirei do que eu não tinha, eu fui lá, eu abracei, eu tratei, eu fiz, aconteci, e agora o que eu recebo em troca?
E aí isso machuca. Essa é uma atitude, não é boa. A outra atitude é exatamente o contrário dessa, e dizer assim: eu não presto mesmo. Depois de tudo que eu fiz, eu continuo aqui nessa situação, deve ser porque eu sou muito ruim, não tem jeito para mim. Não adianta nada, por que eu vou ser líder? Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou continuar casado? Por que eu vou manter esse casamento? Por que eu vou continuar trabalhando com esse patrão? Por que eu vou manter essa empresa? Por que eu vou manter a vida? Veja que as duas alternativas que as pessoas pensam, nenhuma delas no final vai dar bom. Todas elas vão te levar a um caminho ruim. Olha o que aconteceu com Elias. Então, silêncio aqui, está ruim, né? Mas eu prometo para você que no final vai ficar bom. Diz amém. 1 Reis 19:3 não diz assim: Elias teve medo. Como eu digo no encontro, né, o maior de todos os adversários do ser humano é o medo. Elias teve medo, um homem que fez e aconteceu, e você pergunta como assim ele pode ter tido medo? É porque num determinado momento, depois de uma grande vitória, que o indivíduo relaxa, a fraqueza cresce e a seta ela atinge direitinho, na hora certa, no lugar certo, aonde machuca e aonde dói. Então ele teve medo, essa foi a primeira reação dele. Talvez ele esperasse. Por que ele teve medo? Quando aqueles profetas de Baal são mortos, quando desce fogo do céu, talvez ele esperasse que o povo se levantasse contra o rei, fizesse uma revolução, defendesse Elias de alguma forma, mas não aconteceu nada disso. Cada um foi para a sua casa. Os profetas morreram, problema deles, e eles continuavam com medo do rei e com medo da rainha. Ninguém disse absolutamente nada, e a única pessoa que falou foi Jezabel, porque Acabe tinha medo de Elias, mas Jezabel não, e disse: eu vou matar você. E chamou o correio e disse assim: diz para ele lá, mandou um e-mail humano, né? Vai, diz para ele que amanhã, a essa hora, eu vou ter acabado com a vida dele. E aquilo atingiu ele. Porque, imagino eu, essa é uma conjectura minha, tá bom? Você não precisa acreditar em mim, mas imagino eu que ele esperava, a expectativa dele é porque ele provocou um confronto entre Deus e Baal, e ele esperava que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse abraçar ele depois da vitória. Não abraçou, muito pelo contrário, deixou ele. Cada um voltou para sua casa, alguns nem foram lá e deixaram ele sozinho para enfrentar a ira de Jezabel. E isso com a acusação que ela fez. Então ele tem medo, Todos nós estamos sujeitos a isso, esse medo, esse pavor, que vai levar Elias a uma outra atitude. Elias teve medo e fugiu. Então a segunda atitude depois do medo é a fuga. Mas ele fugiu para salvar a sua vida. Do ponto de vista de Deus, ele fugiu porque ele teve medo. Porque o Deus que fez todas aquelas coisas ia abandonar ele naquele momento? Nós sabemos que não, mas ele sabia que não. Ele estava flechado, ele estava com medo. Os seus pensamentos estavam confusos. Tudo que ele conseguia ver era falta de perspectiva para ele. Onde se esconder do rei? Então ele teve medo. E o medo levou ele a fugir. Então ele fugiu. Sabemos que fugir do problema não resolve o problema. Ignorar problemas também não resolve problemas. Mas o que ele fez? Ele fugiu do problema. Isso não fez o problema desaparecer, muito pelo contrário. Mas essa é a atitude, eu vou lhe dizer algo, é a atitude mais tomada em situações como essa: fugir. Muda de bairro, muda de casa, muda de cidade, muda de estado. Hoje muita gente que pode muda de país, deixa a companhia de certas pessoas, bloqueia outras na rede social, troca de igreja. Às vezes começa trocando de célula, depois troca de igreja, porque ali é melhor, porque ali não tem fulano, porque Beltrano não me conhece, e começa uma rota de fuga. Tudo isso é fugir de um problema e fugir de uma ameaça. Eu não vou entrar no aspecto por causa do tempo, mas isso parece Jacó, que fugiu de Esaú, que depois ficou com Labão, que depois fugiu de Labão, que depois teve que enfrentar Deus para poder reencontrar finalmente com o seu passado e com a sua história. A fuga faz parte de um processo, e às vezes você ficou com medo, ficou desestabilizado por situações, por pessoas, por palavras, por crise, às vezes por perdas, por enfermidades, são inúmeras as razões, e isso gerou medo em você, e esse medo faz com que a gente comece uma rota de fuga. Diga fuga. Uma terceira coisa, diz assim: e em Berseba
deixou, Berseba de Judá, ele deixou ali o seu servo. A única pessoa que tinha ficado com ele, do lado dele, porque era seu ajudante, seu escudeiro, ele vai pelo caminho, saindo de Samaria, chega a Berseba e deixa o rapaz lá, deixa o seu ajudante lá. O que ele estava procurando? Diga comigo assim: isolamento. Ele queria ficar sozinho. Ele queria ficar sozinho. Isolamento é um claro sintoma de quem está passando por situações difíceis e precisa de ajuda. Tem medo, foge e daqui a pouco se isola. Às vezes se isola dentro de um quarto, dentro de um cômodo, não sai. Às vezes se isola em situações e circunstâncias, se isola no seu próprio mundo e procura fugir. E esse isolamento é terrível. Me lembra o endemoniado gadareno, que ele andava gemendo e cortando com pedra, isolado, ninguém chegava perto dele. Então o medo, a fuga e o isolamento. Então, depois de deixar o garoto ali em Berseba, o seu ajudante em Berseba, ele caminhou na direção do deserto. O que uma pessoa vai fazer caminhando na direção do deserto? Pensa comigo aqui: sem provisão. Diga, repete. Sem provisão. O que é sem provisão? Não tinha água e não tinha comida. O que ele esperava? Morrer. Ele tinha medo de morrer na mão de Jezabel, mas ele estava chegando no final de um processo em que ele começou, na sua mente, a entender que a vida não valia mais a pena, que o problema era muito grande, que o problema era insuperável, que o problema era intransponível e aquilo não valia mais a pena. Então ele vai caminhando pelo deserto e a situação era tão difícil, e a cada passo que ele dava a situação ficava pior. Ele ficava repensando e repassando na sua mente o abandono, a traição, e pensando: eu fui o único que fui zeloso, só eu me importo, só eu fiquei do lado do Senhor, só eu tive contigo. E as horas de solidão, aquele sol quente, os pensamentos, isso, aquilo tudo era a única companhia presente, e ele não podia e nem queria conversar com ninguém, ele não tinha a quem se referir. A única coisa que ele estava fazendo naquela jornada era curtindo a sua dor. Alguém curte dor? Curte. Ele estava ali curtindo a sua dor. 1 Reis 19:4 diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, e sentou-se debaixo dele e orou, o que ele pensava ser a última oração do grande profeta. Qual foi essa oração? Ele pediu a sua morte. Já tive o bastante, Senhor, dizia Elias, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Não sou melhor do que os meus antepassados. Agora ele chegou no fundo do poço, diga fundo do poço. Depois de um dia de caminhada pelo deserto, onde nada podia distraí-lo dos seus pensamentos, ele chega à conclusão de que o melhor mesmo seria morrer. Ele não tinha para onde ir, ele não tinha como fugir, ele não tinha a quem se agarrar. Tudo isso estava onde? Na mente dele. Não era verdade, mas estava na mente dele. E nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e essas emoções adoecem. Eu estou mostrando para vocês aqui o exemplo de um homem de Deus que adoeceu por causa disso. Adoeceu a ponto de desejar a morte. Então ele estava dando ali naquele momento o grito de desistência. Ele estava dizendo: chega! Diz comigo: chega. Chega. Não é que chega na sua vida, não, tá? É só uma força de expressão, né? Fique em paz. Chega, chega, chega. Eu já tive o bastante, eu já vivi o bastante. Chega, eu já tive experiência suficiente. Eu já fiz isso muitas vezes. Isso é o grito do desespero. Isso acontece em muitos casos. O Fluminense perdeu um jogo essa semana, não empatou, enfim, perdeu a classificação. E o treinador estava com a mente tão cheia, tão cheia, tão cheia. As pessoas ficam ridicularizando o camarada, dizendo que ele quer voltar para a praia, para o futebol e para o dinheiro dele. Isso é que as pessoas fazem. Ficam fazendo comentários, jogando coisas em rede social e alfinetando o cara. E ele diga assim: eu desisto. Vai vir outro aqui para o meu lugar, para os gênios aí conversarem de futebol com ele. Eu vou embora daqui, eu vou embora. Sabe, você quando ouve uma declaração dessa, você fica pensando assim: o cara ganha milhões para fazer aquilo, não sei o quê. Aquilo é um grito de desespero. Eu não sou parente dele, não sou amigo dele, não tenho nada com ele, mas se fosse, era um bom momento
de pensar em cuidar da saúde mental. A pressão era muito grande, e ele estava se sentindo como vítima, acuado, e ele deu esse grito, igual Elias, ele disse: basta, chega, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber dessa pressão. O caso dele pode ter sido só um trabalho, daqui a pouco ele vai ter outro se ele quiser, e ele consegue se sustentar, mas tem gente que diz: basta, eu não aguento mais esse casamento, e vai embora, e desiste da família, desiste das coisas. Eu estou dizendo essas coisas porque elas são reais, e elas acontecem, a gente vê aí, se você ficar prestando atenção, o tempo todo. E eu vou lhe dizer algo: a introspecção, ou seja, você ficar olhando para dentro de você, isso é muito perigoso. E Elias teve um dia inteiro para fazer isso, enquanto ele estava passeando naquele deserto. Ele estava olhando para ele estava olhando para dentro, ele estava olhando para o problema dele, ele estava curtindo aquela situação, e aquilo cada vez ia ficando pior, e pior, e pior, e pior, e pior, e terminou exatamente naquele momento que ele se deita debaixo daquele sicombro, daquela gesta, e ora a Deus pedindo a morte. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Ele preferiu morrer nas mãos de Deus do que nas mãos de Jezabel. Mas Deus matou ele? Matou? Não. Claro que não. Claro que não matou. Eu acho que ele já estava no medo da vergonha. Mas vamos deixar isso para um outro dia. Mais uma atitude de fuga: se deita e dorme. Diga: dormir. Eu já conheci muita gente que, quando estava passando por pressão, dormia. E tem gente que tem facilidade para dormir. A coisa está desmoronando. A pessoa faz o quê? Dorme. Porque enquanto dorme, o que acontece com a mente? Ela descansa. A mente dorme. O espírito não, mas a mente descansa. Então, pelo menos durante aquele período que ela está dormindo, a mente dela está livre daqueles pensamentos terríveis que estavam levando ela para baixo. Agora tem outras pessoas que não conseguem dormir, que a explosão é tão grande dentro da mente que perde o apetite, perde o sono, chega a perder a vontade de viver. Aí essas usam o quê? Remédio. Aí o médico facilmente vai contar a história, ele vai fazer uma receita de um Rivotril da vida para a pessoa dormir, e quando termina ela não vai conseguir comprar, a não ser que conheça alguém. Aí vai no médico de novo, o médico pode dizer assim: olha, não vou poder passar esse remédio para você de novo, você precisa fazer de fato um tratamento, precisa procurar um psiquiatra. Alguns vão dizer assim: precisa procurar um pastor. Não saber que a vida do pastor está numa situação pior do que a do doente. Porque o pastor não pode dizer isso. Já pensou se eu chegasse para vocês e dissesse assim: eu estou sob muita pressão, porque irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Cicrano, por causa disso ou daquilo, porque falou isso, quem ia sobrar aqui? Quem é líder de célula sabe que de uma forma talvez um pouco menor sofra isso também. E as pessoas têm ideias mirabolantes, têm coisas tremendas para fazer, mas ninguém fica no lugar. E o dia que fica, aí percebe. Jesus misericórdia. E essas coisas acontecem, mas calma, não vai terminar assim não, fica em paz aí. Então ele dormiu, o cara dormiu, eu vou dormir. E quando o indivíduo não consegue mais remédio, daqui a pouco ele vai usar drogas, ele vai usar álcool, ele vai procurar uma forma de fugir. O final sempre se procura com uma forma de fugir. Mas essa história não termina assim. Diga comigo: levante-se e coma. Coisa interessante, né? 1 Reis 19, 5-7 diz assim: e depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse o quê? Levante-se e coma. Esse era um anjo de verdade, né? Mas às vezes Deus envia um anjo para tocar em você em algum momento, para falar para você aquilo que você não quer ouvir, para dizer para você que tem uma resposta que você não quer, para dizer para você que existe um caminho que você não quer seguir. Mas Deus vai enviar alguém, sempre envia alguém. Agora a questão é que às vezes a pessoa não quer receber e prefere sofrer as consequências daquela dor, daquele sentimento, ao ser ou ao permitir-se ser confrontado com uma solução e com uma resposta. Mas Deus mandou um anjo. Mandou quem? Mandou um anjo. O anjo tocou nele. E o anjo fez o quê? Vem cá, Elias, você é tão fofo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo e poder. Dá aqui um abraço, vem cá, dá um abraço aqui. Ô Elias, por que você está assim tristinho? Não.
Nada disso. Sabe, o consolo, às vezes ele não resolve. O consolo, às vezes, é só uma associação de alma. Por quê? Porque necessita de uma atitude. Diga, atitude. Tem que tomar uma atitude. E às vezes a atitude ela só vem com choque. Um choque de realidade. Precisa mostrar a situação. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Mas às vezes a pessoa quer morrer. Aí você precisa dizer para ela: existe vida depois do problema que você passou. Levante-se e coma. Repete comigo. Levante-se e coma. Versículo 6. O que Elias fez? Olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão, diga um pão. Um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou de novo. Ele se fortaleceu em algum momento, mas qual foi a reação dele? Eu vou me deitar de novo. Versículo 7. E o anjo do Senhor voltou. Fez o quê? Eu acho que o anjo deu comida para ele, levanta e come, e foi resolver outro problema. Aí quando ele estava indo resolver outro problema, Deus disse para ele assim: fulano, Gabriel, Miguel, sei lá o quê. O cara dormiu de novo. Eu falei: pô, de novo? Eu já fui lá, volta lá. Às vezes tem que voltar. Às vezes você está recebendo a visita do anjo, mas às vezes você é o anjo que tem que voltar lá. Coisa chata voltar lá, né? Mas já avisou, já falou, já disse, já orou, já abraçou, já bateu, tem que voltar aqui de novo. Tem. Às vezes as pessoas não entendem, porque a mente delas, não é porque elas não querem entender, é porque a mente está doente. Está doente. E o anjo voltou lá, tocou nele e disse, deu um outro abraço nele? Não, né? Disse o quê? Levante-se e coma. A mesma mensagem. Levanta e come. Já comi. Levanta e come de novo. Por quê? Sabe, uma coisa muito importante é a gente perceber que existe um futuro. Diz futuro. Elias não conseguia ver um futuro. Ele estava no final da sua história e achava que aquele era o final da sua existência. Ele não conseguia ver um futuro. Ele não conseguia ver um futuro com esperança. Mas o anjo disse de novo para ele: levanta e come. Por quê? Porque a sua viagem, ou seja, você vai viajar, velho, será muito longa. Existe uma jornada para você. Vira para quem está ao seu lado e diga isso: existe uma jornada longa para você. O primeiro passo é levantar. Levanta. Sai do quarto, sai dessa miséria, sai desse pensamento, sai dessa crise. Não consigo. Tudo bem, eu sei que você não consegue, mas levanta. Porque vem aí o segundo passo. O segundo passo é comer. Existe uma função, obviamente, aí emocional e física da importância do alimento, porque essas pessoas geralmente perdem o apetite. É claro, tem aqueles que comem mais, né? Mas normalmente perdem o apetite, perdem a vontade de comer, perdem a vontade de viver. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo extraordinário nesse texto. Preste atenção, isso é uma revelação. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: revelação. Porque ele come e dorme de novo. E da segunda vez o anjo vai lá, toca nele, diz a mesma coisa, diz: existe um caminho para você. E mostra para ele de novo. Qual era a comida? Volta no versículo da comida aí. Existia lá um pão. E existia também um jarro de água. Que pão é esse? Nós estamos falando do pão do céu. Aquilo não era um pão feito pelo padeiro, era um pão do céu que representava o próprio Filho de Deus. Entenda que a solução do anjo não é comer um cachorro quente, não é comer um hambúrguer, um pão com manteiga, tomar um copo d'água e caminhar mais 40 dias. Não.
Aquele pão tinha um mistério. Esse mistério é o mistério que Elias precisava compreender. E sabe, às vezes a gente na vida, a gente se alimenta das coisas que o mundo oferece, da autopiedade, da tristeza, da justiça própria, da irritação, da ira. Cada um tem seus motivos, tem seus argumentos, tem suas razões, e todas essas coisas estão na mente da pessoa. Por isso a sua mente, a sua alma precisa se aquietar, e o espírito precisa sobressair. Mas nós temos essa chave. Elias não tinha, mas o anjo mostrou para ele alguma coisa que podia mudar a vida dele. Comer o pão. Vira para quem está ao seu lado, diga: comer o pão. Diga para essa pessoa: comer do pão é comer de Jesus. Jesus é a chave, irmão. Jesus é a chave para qualquer problema, para qualquer crise, para qualquer dificuldade. Quando nós nos alimentamos de Jesus, a nossa história muda. Nós vamos perceber que existe futuro. Existe um futuro longe da vida que você está levando. Existe um futuro longe da dor que você está sentindo. Existe um futuro fora do problema que você está passando. Existe um futuro para você. Diga: existe um futuro para mim. A maioria de nós sabe disso, mas alguns chegam a tal ponto da enfermidade que desiste disso. Mesmo que não queira morrer, abre mão de tudo. E se você parar alguns instantes aí da sua vida para conversar, por exemplo, com um morador de rua, você vai ver como isso acontece. Ele está vivo, mas está morto. De onde você vem? Eu venho de tal lugar. Você tem família? Eu tenho 5 filhos. Desistiu. O que precisa? Precisa do pão da vida. Digo: o pão da vida. Precisa do pão da vida. João capítulo 6, versículos 32 a 35 diz assim: declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Quem deu aquele pão para Elias? O Pai. Versículo 33: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida. Dá o quê? Vida ao mundo. Ele dá vida ao mundo. Ele deu a vida pelo mundo e ele dá vida ao mundo. 34: e disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas eles não conseguiam entender. Mas Jesus abriu os olhos dele e falou claramente. Repete comigo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E ali perto da cabeça de Elias tinha pão e tinha água. Aquilo representa Jesus, é a cura, é a resposta, é a solução de todo o problema. Diga: Jesus. No grego, Jesus é Jesus. No hebraico é Yeshua. Se você fosse falar o nome de Jesus em português, como você chamaria ele? Depois corta esse tempo, mas eu preciso deixar pensar. Como Jesus seria chamado em português? Eu vou dizer para você: Salvador. Jesus é o Salvador. Porque o nome dele significa Jeová é salvação. Ele é o Salvador. A gente fala Jesus, mas Jesus é aquele que nos salva. Agora, igreja, pastores, líderes, obreiros, crentes antigos, cheios de conhecimento, cheios de si, cheios de experiência, nós precisamos ter revelação de Jesus, de quem Ele é. Porque a gente canta os cânticos e não percebe a grandeza de Jesus, e às vezes a gente perde a base. Jesus é o Salvador. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Naquele momento Elias estava perdido, e ele era o Salvador, na forma do pão, na forma da água. É uma figura de Cristo que aparece para nós. Nós apresentamos Jesus para a pessoa. E o Salvador não é só o Salvador do inferno, vai tirar você do inferno e vai levar para o céu. Isso é o que as igrejas pregam. Mas a palavra, o verbo, sozo, está lá, vai lá, lê, vai estudar. Ele é Salvador, ele salva da doença, ele salva da enfermidade, ele salva da pobreza, ele salva da tristeza, ele salva da angústia. Ele é o Salvador, ele salva a pessoa de tudo aquilo que a pessoa precisa ser salvo. Até de dinheiro. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá o quê? Cada uma das minhas
necessidades através de quem? Cristo Jesus. Ou seja, Ele é o Salvador, diga Salvador, das minhas necessidades. Você tem necessidade, Jesus é o Salvador, Ele é a resposta, por isso o pão, por isso a água. Nós precisamos olhar para Ele, não significa dizer que você não vai ter problema, mas agora você tem um Salvador, você tem o pão, você tem a água, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então o que precisa fazer? Levante-se, coma de Jesus, coma da sua palavra, coma do seu amor, coma da sua compaixão, coma da sua graça. Sabe, isso que Ele oferece, isso é esperança. Diga comigo, esperança. Tem um longo caminho pela frente. Existe vida abundante para você, sabe? Existe vida abundante para você. É isso que o anjo estava mostrando para Elias. Elias continuou, tu sabe que teve a história da caverna, e Deus teve que dizer para ele: ó, tem 7.000 lá, bonitão. E, né, tem 7.000. E quando Elias disse: eu fui tão zeloso, eu fui tão isso, eu fui tão aquilo, Deus falou com ele: agora não vou nem responder isso. Levanta, sai daí, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo e vai fazer aquilo outro. É preciso tomar essa atitude e crer no Deus que está mudando a sua história. Elias foi o cara que todas as orações foram respondidas, menos uma. Qual a oração de Elias que não foi respondida? Me mata. E Deus disse para ele: não. E deu um não tão contundente que Elias está vivo até hoje. Não morreu, porque ele queria morrer, e Deus deu para ele vida. Eu quero dizer que Deus tem vida para você, Deus tem esperança para você, sabe? Deus tem vida, Deus tem esperança para você. Jesus é o nosso Salvador. Nós chamamos Ele de Jesus, chamamos Ele de Yeshua, nós usamos os termos da Bíblia, mas isso significa que Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador. Deus não quer que nós nos submetamos ao medo, à incerteza, não quer que nós vivamos fugindo pelos desertos da vida. Você é precioso para Deus, você é precioso aos olhos de Deus, você é muito amado. E Ele trouxe você aqui nessa manhã para você provar e experimentar desse amor abundante e poderoso sobre a sua vida. Diga: eu sou profundamente amado. Sabe, não precisa desistir, você precisa conhecer, você precisa comer desse pão e beber dessa água. Você precisa de Jesus na sua vida. Diga amém. Glória a Deus. Quantos querem comer do Senhor? Sabe, às vezes a gente não está lá no fundo do poço, mas a gente já está começando com medo. Eu estou com medo desse negócio não dar certo, eu estou com medo disso não funcionar como eu esperava que funcionasse. E aí você começa a evitar a pessoa, evitar a situação, evitar o médico, evitar um encontro, e começa a evitar. É a fuga, é o segundo passo. E daqui a pouco tem tantas pessoas que você começa a se isolar, você começa a querer ficar longe dessas pessoas, se isolar, ir para o caminho do deserto. Mas mesmo no deserto, Deus já achou você. Ele já enviou o seu anjo até onde você está, seja dormindo, seja fugindo ou seja acordado. Ele diz: levanta dessa situação, coma e beba, tem um longo caminho para você. Glória a Deus. Essa é a palavra, essa é a resposta, essa é a resposta. É a resposta que nós estamos dando, que Deus está dando. É a resposta que nós vamos dar logo mais à noite, de que existe esperança para nós.